Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, busque a presença do Senhor. Eterno Deus, Tu és um Espírito em si e por si infinito em Teu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. És completamente autossuficiente, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência. Tu és longânimo, cheio de bondade e verdade. A Ti, ó Pai, que és o único que deve ser adorado, só podemos adorar em espírito e em verdade. Por meio do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Mediador. A Ti, Deus Trino, rogamos que nos auxilie, para que Te adoremos. Recebe a nossa humilde e limitada adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica do Salmo 135, versículo 1 a 3. Façamos essa leitura juntos. Leia em voz audível, aí onde você está, e participe. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Nesse mesmo espírito de adoração, conduzidos pelo Espírito do Senhor, ofereçamos a Deus um hino de adoração, um hino ao Senhor. Número 27. Um hino ao Senhor. Número 27. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E Tu, pecador, que vagueias, que fazes ao Teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém.
palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés. E ela nos instrui que precisamos confessar os nossos pecados. Faz parte do culto, faz parte da nossa necessidade espiritual. Deus é grande, Deus é santo. O salmista diz no Salmo 32, versículo 3: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos, em sua casa, onde você estiver, fechar os seus olhos e fazer uma oração de confissão. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ore silenciosamente, uma oração particular, silenciosa, por alguns instantes. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Assim como a palavra do Senhor nos chama, nos convida e nos ensina a confessar os nossos pecados, a mesma palavra, a Bíblia Sagrada, também nos dá a certeza de perdão. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Com essa certeza, com a certeza do perdão do Senhor, louvemos ao Senhor. Louvor pela graça divina, número 41. Louvai, louvai, Cristo bom Mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, Ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom Mestre divino, conselhos bons dá Ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por nosso Salvador. Vinde todos, servos de Jesus Cristo, e Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos
divino. Cantai, cantai, seu grande amor, cantai. Fiéis, cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Neste momento de gratidão a Deus, gratidão pelo perdão dos pecados, gratidão pela presença do Espírito Santo que nos conduz à adoração, gratidão porque o Espírito do Senhor nos leva a sermos gratos. Nós temos a mesma pergunta do salmista, no Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Vamos ler juntos? Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que daremos? Oferta e dízimo é expressão de gratidão. Entregar a nossa vida ao serviço do Senhor é expressão de gratidão. Que nós possamos expressar de várias maneiras a nossa gratidão a Deus e também cantando e reconhecendo o quanto Deus tem sido maravilhoso e cuidadoso conosco. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Cantemos, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Os homens bem fortes. Te agradeço. Eu
vamos abrir a nossa palavra, o livro sagrado, em segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vamos ler juntos? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, que a Tua palavra nos ensine a sermos mais que vencedores, como expressa o livro do apóstolo João, Apocalipse. Que a Tua palavra nos ensine, nos ilumine e nos mostre ao Senhor como vivermos e vencermos as dificuldades da vida. Somos todos pequenos, falhos e limitados, mas o Teu Espírito Santo é a pura expressão da Tua graça, que nos abençoa e nos socorre. Esperamos somente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Meus irmãos, todos nós temos lutas e desafios. Temos desafios na escola, no trabalho, na faculdade. Nós temos desafios na vizinhança e nós queremos sim vencer esses desafios. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, ele vem trazer à nossa memória, à nossa mente, como a gente vencer os desafios da vida. Enfermidades. O texto também vai nos apontar um caminho. Dificuldades de relacionamento. O texto também vai nos apontar uma solução para isso. O Salmo 1 fala de como o homem pode ser bem-sucedido. E esse texto, que fala de uma história de um rei chamado Josafá, ele vai trazer alguns pontos importantes, talvez até esquecidos. Esse texto vai trazer a lembrança de coisas que talvez sejam esquecidas, mas que nos conduzem à vitória. Versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. E eles pararam e tiveram medo. Mas lembrem do que nós lemos no versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor. Não é opção, é ordem. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos vossos profetas e prosperareis. Os profetas que pregam a palavra de Deus, que expõem a palavra de Deus. E aí no versículo 3, ele traz a lembrança da primeira atitude para que Josafá vença a má notícia que se aproxima nos seus ouvidos. O crente, o fiel ao Senhor, não teme má notícia. Josafá era crente, era fiel, mas ele teve medo. Versículo 3: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Quando o medo bater a porta, quando o medo invadir o nosso coração, quando o medo, o receio da derrota for grande o suficiente, a gente vai buscar o Senhor, mas não apenas buscar o Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, mas expressar isso como quem diz assim: Senhor, eu não quero morrer, eu não quero ser derrotado, eu não quero perder nada, eu não quero que o meu povo seja escravo, eu não quero ser levado à escravidão. Senhor, eu prefiro não comer a comer e não ter a solução do problema.
É quando a solução do problema é mais importante do que um prato cheio, um churrasco, um rodízio. Descansa, ó alma. Louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens? Para quem será? Que adianta ter um celeiro cheio? Que adianta ter comida no prato e o problema no pé da mesa? Que adianta ter comida no prato e o problema batendo na porta? O que adianta a gente ter a solução dos nossos problemas sem Deus? Dizer, regala a tua alma, tens muita comida, tem muitos bens. Nós precisamos muitas vezes lembrar provérbios. É melhor morar debaixo numa casa simples, onde há sossego, onde há paz, mas comer um prato de hortaliças, mas tem sossego, do que comer um prato, um boi cevado, uma comida farta e ao mesmo tempo a gente não ter sossego, não ter paz. E a paz de Josafá desapareceu. O medo tomou conta. Os homens chegaram e disseram: o exército é grande, a multidão é enorme, as pessoas estão vindo, eles são fortes, eles são poderosos. Eles não estavam mentindo, eles estavam dizendo a mais pura verdade. E eles tiveram que parar. E aí ele faz um jejum, não a Baal, não um jejum a Astarote, não a um jejum a si mesmo, ou um jejum tipo barganha. Sabe aquele tipo, eu vou jejuar e o Senhor vai me dar uma troca, um rolo, querer fazer rolo com Deus, hein? Imagina. Então, eu vou jejuar, Senhor, e tu vais me dar. Não. Ele vai dizer: Senhor, não adianta a gente ter comida e não ter paz. Não adianta a gente ter comida e não ter mais pátria. Porque o que eles estavam lutando era pela pátria. E há momentos de calamidade. Talvez esteja chegando o dia das igrejas jejuarem porque estão à beira de não ter mais pátria. Socorro, Senhor. E ele ficou com medo. E com medo ele busca o Senhor em jejum. Moisés jejuou para receber as tábuas da lei. O povo de Deus jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé para pregar o evangelho. E eles não estavam jejuando por troca ou barganha, mas estavam jejuando porque adoravam o Senhor e criam que Deus estava ouvindo. Eles jejuavam porque sabiam que Deus estava os observando, que Deus estava atento ao seu clamor. Era como um grito claro: Senhor, eu não como mais, nem bebo mais. Não é jejum de chocolate nem de televisão, é não beber água, não comer nada. Eu falo de jejum de chocolate e televisão porque tem gente que faz isso. É dizer: Senhor, não há nada mais importante do que a resposta a esse clamor que eu estou fazendo. E a igreja perde isso. Jesus disse: quando você jejuar, unja sua cabeça, lave o cabelo, se arrume, para não mostrar aos homens. Ou seja, quando Jesus diz: quando você jejuar, faça assim, isso quer dizer que Jesus não está proibindo o jejum. Ou então aqueles que leem Isaías 58 e dizem: olha aqui, o jejum que agrada a Deus, não ter o dedo acusador, não ter palavra difamatória, não fazer isso, não ter injúria, não ter... Sim, isso tem que ser agregado aos dias de jejum, mas isso não exclui a possibilidade de jejuarmos. E Josafá jejuou e juntou todo o povo para jejuar. No dia de aflição, no dia de dificuldade, pense nisso: eu preciso jejuar, eu preciso clamar ao Senhor, por esta causa me colocar de joelhos e buscar o Senhor. Versículo 4 completa: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aí, no versículos 6 em diante, versículos 6 a 12, Josafá ora e ele diz:
Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier. Essa é a oração de Salomão. Ele está citando a oração de Salomão do capítulo 8, 1 Reis 8. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo a lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus! Ah, nosso Deus! Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Na oração existe humilhação. Na oração existe a certeza das promessas de Deus. Tu não dissestes, não foi a oração, não foi dito que quem orasse aqui nesta casa, quem orasse voltado para esta casa, ouvirias tu no céu, até quando houvesse peste, encrestamento, morte, guerra, perseguição. Não diz a tua palavra, não foi a oração do teu servo: Senhor, eu clamo, eu te peço. E existe a humilhação de dizer: Senhor, nós somos pequenos. E existe a sinceridade de dizer: Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Não olhamos para outro, não pensamos em outro e não temos esperança em outro. Não podemos olhar para outra pessoa. Parece aqueles dias de que eles tinham saído do Egito e lá no meio do deserto as serpentes começam a picar e Deus manda levantar uma serpente de bronze e diz: quem olhar para ela viverá. E os olhos estavam sempre fitos naquela serpente de bronze. O texto de Isaías diz: assim diz o Senhor, olhai para mim e vivei. O rei estava orando a palavra de Deus. O rei estava pedindo para si o cumprimento das promessas. Ele não estava apenas dizendo: Senhor, me socorre. Ele estava dizendo: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. E o Senhor não pode mentir. O Senhor disse que ia acontecer. O Senhor disse que ia ouvir a oração. O Senhor, nós estamos olhando para ti. E isso é fé. Quando jejuamos com fé. Quando oramos, lendo a palavra, repetindo as promessas, citando casos, promessas, nós estamos dizendo: Senhor, nós confiamos em ti. A palavra de Deus é repleta de promessas. Crede naquele que Ele enviou. Se eu não creio em Jesus, se eu não olho para Jesus, se os meus olhos não estão fitos em Deus, se eu boto mais confiança na oração do que no Deus que ouve a oração, minhas orações são falhas, são fracas. Se eu coloco mais certeza naquilo que eu falo do que no Deus da oração, minha oração não é uma oração que chega até a presença de Deus. Eu tenho que fitar os meus olhos em Deus, olhar para Ele, olhar para as suas promessas, crer nas promessas de Deus e simplesmente confiar. Efésios capítulo 6, versículo 16, está escrito: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
crede em Deus. Uma oração sem fé, uma oração que não crê nas promessas de Deus, que não tem esperança em Deus, não vai trazer efeito nenhum para a nossa vida. Primeiro passo, pense, considere a possibilidade de jejuar. Segundo, procure na palavra de Deus se existe de fato uma promessa para a solução do seu problema. E agarre-se nessa promessa escrita que mostra a solução do seu problema. E ore a Deus e diga: Senhor, achei, está aqui, na tua palavra, oração do teu servo. Ouve, Senhor, os meus olhos estão fitos em ti. Terceiro, versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos em pé, o rei orando. E no meio daquilo tudo, a oração para. Veja o que diz o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor. Isso lembra Ezequiel, isso lembra momentos extraordinários. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre de todo aquele povo, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Sim, é o filho do filho do filho do filho do filho, toda a linhagem dele. O Espírito Santo veio sobre ele, sobre esse levita, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Versículo 20 que lemos diz o quê? Crede em Deus. Faça um jejum crendo em Deus. Faça a sua oração crendo em Deus. Credes os vossos profetas, cujo Espírito do Senhor está nele. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A batalha não é vossa, mas de Deus. Como o próprio rei diz, os nossos olhos estão em ti, Senhor. E começarmos a olhar para o psicólogo como a solução, o remédio como a solução, ou como o conselheiro. Se tivesse um conselheiro, tudo seria resolvido. Não. Se tiver Deus, tudo é resolvido. Nada substitui o Senhor. Citávamos hoje na classe de catecúmenos o rei Asa, que adoeceu, buscou o Senhor, olhou para o Senhor e foi curado. Numa outra ocasião adoeceu novamente e não buscou o Senhor, buscou os médicos. E Deus disse: porque não me buscaste, morrerás. Mas está errado buscar um médico? Não. Está errado colocar a confiança em qualquer outro que não seja Deus. Em qualquer outro que não seja Deus. Então hoje há esse outro modismo. Ninguém fala de jejum. Ninguém fala de ler as promessas de Deus e agarrar-se às promessas de Deus. Mas nós também temos que ouvir o profeta. Ouvir o profeta é ouvir as Escrituras. É ouvir o que o Espírito diz através da Sagrada Escritura. E a gente compra tantos livros, e a gente lê tantos livros, não há nenhum erro em fazer isso. Mas há um grande erro quando nós lemos mais os livros do que a própria Bíblia. Isso aí é um problema. Jejum, ore, ouça o Espírito. Ouça o Espírito do Senhor. E esse livro é a voz do Espírito do Senhor. Não há outro caminho. Eles ouviram: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar.
Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Porque o Senhor é convosco. Por isso que o rei diz: crede em Deus e crede nos vossos profetas. Porque o que o profeta estava dizendo, cheio do Espírito do Senhor, era que eles seriam vitoriosos. Creia no profeta, creia na palavra do Senhor, creia, mas não seja levado pelo modismo, não seja levado pela avalanche do vender, do comprar, seja envolvido pela palavra do Senhor. Em quarto lugar, confiantes eles agradeceram. Versículo 18: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, elogiarem. A palavra louvar significa elogiar, elogiarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira, não tímida. E então, antes de acontecer a vitória, antes de ter a solução do problema, antes das coisas acontecerem, eles tiveram um ato de fé extraordinário, incomum. Eles agradeceram, louvaram e disseram o que Deus iria fazer, dizendo assim: amanhã teremos vitória, amanhã venceremos. Deus agirá e tudo estará resolvido. Já imaginou se alguém dissesse: e se não for assim? E se não for desse jeito? E se for diferente? Eles não estariam crendo, eles não estariam confiando. Por isso, esse agradecimento é o agradecimento por fé. Fé que o problema será solucionado, porque o profeta o disse, mediante o Espírito do Senhor. Fé porque ele acredita que Deus ouve a oração. Fé, por isso que eles jejumam e esperam no Senhor, e estão com seus olhos fitos no Senhor. As pessoas hoje não querem agradecer antes de receber. Elas querem fazer suas orações e dizer: depois que Deus atender, eu vou agradecer a Deus. É como a gente comer, depois que comer, dizer: Senhor, a comida estava boa, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pela feijoada. Te agradeço, Senhor, pela macarronada que eu comi. A gente agradece antes ou depois da refeição? A gente confia, a gente acredita num Deus poderoso que vai realizar, e a gente agradece antes de comer. A gente agradece antes das coisas se realizarem. A gente agradece antes da bênção chegar. No versículo seguinte, versículo 20, diz assim: pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu jejuei, eu orei, o Espírito do Senhor me mostrou, eu agradeci. Eu vou ficar parado? Eu vou em frente, porque eu posso acreditar que isso vem de Deus. Quando nós não cremos, nós paramos. Quando nós não temos fé, nós congelamos e dizemos: ah, Deus, como eu gostaria de ser como esses homens que venceram as dificuldades, que venceram as lutas. É pela fé, meus irmãos, que nós somos salvos do pecado. A justificação é pela fé. Eu posso agradecer pela minha salvação?
mas eu ainda nem cheguei no céu. Eu posso agradecer antecipado, dizendo: Jesus foi preparar um lugar para mim e Ele voltará para me buscar? Ou eu só posso agradecer depois que Jesus vier me buscar? Então, se fizermos um paralelo da vida e da experiência, pegando apenas alguns princípios descritos em 2 Crônicas, o noivo foi tirado. Nós precisamos jejuar, porque Jesus disse: vocês só vão precisar jejuar quando o noivo for tirado. O noivo está aqui espiritualmente, mas o noivo voltará, e quando ele voltar nas nuvens, nós não vamos precisar jejuar. Quando o noivo não está presente, a gente jejuma. Segundo, há tantas coisas que ainda não aconteceram, e nós precisamos orar crendo, confiando nas promessas de Deus. Terceiro, nós precisamos ter a certeza do ouvir a palavra de Deus, o profeta. Gratidão a Deus pelo que Deus realiza. E por fim, nós lembramos de que é necessário descruzar os braços e irmos, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Vamos atravessar o acampamento dos filisteus, porque o Senhor é conosco. E Davi, em 1 Samuel 17:37, disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Foi e derrotou Golias. Também diz a palavra de Deus em Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele voltará, Ele ressuscitará, Jesus ressuscitará. Então essa fé destes homens deve ser a nossa fé. Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem confia no Senhor. Não vos demoreis e sem tardança recebei o Redentor. Não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, Jesus foi morto em lugar do pecador. Não vos demoreis, real conforto quer vos dar o Salvador. Não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.